Hoje a gente está com o nosso associado André, da ACL Máquinas, e a gente quer saber um pouquinho, então, André, como que surgiu, né? Como que vocês deram o início à empresa? Bom, o startup dessa empresa, eu sempre digo que existe duas maneiras de se começar um negócio, o empreendedorismo, né? Ou ele é por uma oportunidade de mercado, ou ele é por uma necessidade do empreendedor. No nosso caso, foi uma necessidade do empreendedor. Como a gente tem muitas histórias aqui na Serra que começaram assim também. Nós estávamos morando aqui em Garibaldi, a gente tinha se mudado para cá há poucos meses, né? Isso era o ano de 2007 para 2008. E tanto eu quanto minha esposa estávamos perto do final do ano, perto do Natal, e nós perdemos um emprego juntos. Nós ficamos desempregados ao mesmo tempo. E foi um ano muito difícil. Então nós pensamos, o que nós vamos fazer? O que a gente vai fazer, né? E, bom, eu vou fazer o que eu sei fazer. Eu trabalho nessa área já agora, né, há 22 anos. Bom, eu trabalho com geradores, trabalhava numa grande empresa de geradores. Eu vou fazer o que eu sei. Eu vou começar a trabalhar com geradores de energia. Então, o pouco dinheiro que tinha me restado, o pouco dinheiro que eu tinha, eu investi em ferramental. E aí a gente começou aos poucos, né, eu e a minha esposa, primeiramente. Por incrível que pareça, ela que me ajudava em campo. Né, existe suporte, né? Um suporte, e em campo também. No início até tinha um pouco de preconceito, né? O cliente olhava uma mulher mexendo num equipamento tão bruto, né? Como em qualquer área, mas acredito que... Mas depois ela mostrou, né, que sabia que estava fazendo junto comigo, e aí a gente, junto, né? A gente começou a fazer o negócio se expandir. Então esse foi o nosso início, a ideia, né? Perfeito. E conta um pouquinho, então, qual é o maquinário, o que vocês utilizam, qual é o serviço que vocês prestam para os clientes, para o pessoal também conhecer um pouquinho. Bom, o gerador de energia, ele é um equipamento que ele gera energia nos momentos em que a concessionária, ou a RGE, ou enfim, na sua região, não fornece energia por uma queda de luz, por uma queda de poste, enfim, seja lá qual for o motivo. O gerador é que vai manter o teu empreendimento funcionando, seja ele uma indústria, seja ele um hotel, um hospital, né, que é uma carga prioritária, né, envolve vidas. Então, o gerador, ele é uma máquina que tem um nível de engenharia muito grande. Ele tem um nível de conhecimento, ele exige um nível de conhecimento muito grande para se trabalhar nele. E aí, o que a gente faz? A gente faz hoje, no ramo de geradores, tanto da parte de manutenção, quanto venda de geradores novos e usados, e também locação de máquinas, né? O grupo gerador, ele demanda uma manutenção preventiva para que se possa ter confiabilidade, ou seja, faltou luz, você precisa que aquela máquina funcione. Em alguns casos, existe um grande investimento na parte de comprar um grupo gerador, e depois o cliente acaba por esquecer, vamos dizer assim, de que precisa ter também um investimento para manter esse equipamento funcionando, né? E a gente fala a palavra investimento, tem gente que considera isso custo. Custo é se o gerador não trabalhar, isso é um custo, né? Então se inverte um pouco os conceitos, né? O que é custo e o que é investimento? Investimento é manter um grupo gerador, que é um ativo dentro da tua empresa, em condições de funcionamento. Porque, aliás, ele é a máquina mais importante da tua indústria. Porque sem energia elétrica, sem a concessionária, se o gerador não trabalhar, nem a máquina mais avançada vai trabalhar, ela vai ficar parada. Você pode ter uma máquina de 10 milhões de reais, exatamente, você vai ficar com essa máquina parada. Então o gerador, ele é um ativo e é o equipamento mais importante que o cliente tem. Então a manutenção desse equipamento não pode ser considerado custo, tem que ser considerado investimento. Você está mantendo o seu ativo, você está mantendo o equipamento mais importante que você tem dentro da sua indústria em condições de trabalhar. Perfeito. E os diferenciais, existem diferenciais de geradores? O gerador que vai para o hospital, para a indústria, são diferentes? O que diferencia deles? Não, existem diferenciações. Uma coisa que as pessoas têm que entender é que o grupo gerador, ele é uma máquina personalizada. Tá? Ele é uma máquina que dificilmente você vai encontrar hoje no mercado um equipamento exatamente idêntico um ao outro. Você vai ter máquinas extremamente semelhantes, mas jamais idênticas. Elas vão ter, digamos assim, configurações diferentes, tanto no seu comando quanto na sua maneira de trabalhar, que eu diria que é o DNA desse equipamento. Então não são máquinas extremamente iguais.
Agora, o que muda é a prioridade em determinados tipos de clientes. Você falou em hospital. O hospital, ele é um cliente que é considerado prioridade 1. Você pode estar com uma máquina parada numa grande indústria que vai ter o prejuízo financeiro astronômico se o gerador não entrar, mas se você tiver com um hospital, parou a máquina e o administrador do hospital te ligou, olha, faltou luz, eu estou no escuro. A equipe que estiver mais próxima se desloca para lá. Não importa se o gerador lá do outro cliente não está ainda funcionando. Não é um descaso com aquele cliente, é uma situação de emergência. Então nós deslocamos uma equipe mais próxima possível para atender aquele hospital de maneira mais rápida possível, porque o hospital é prioridade. Como você citou aí, trata de vidas, né? Exato. Hoje, por exemplo, uma UTI, claro que os equipamentos de sustentação à vida têm baterias, mas a gente tá ali com baterias que têm o quê? Uma duração de 30 minutos, talvez 1 hora, e depois disso faz como, né? Então a gente tem que correr contra o tempo. Então essa é a prioridade. Existem prioridades sempre no atendimento do gerador. Tá? Essa é a diferenciação. E a empresa de vocês fazem de diferente? Assim, existe um diferencial que a gente se orgulha muito de ter. E até ontem eu estava conversando disso com a minha sócia, com a Simone, que é o capital intelectual. Nós temos acumulados nesses 22 anos que a gente tem de experiência, que eu tenho, que eu já vim de outras indústrias, e mais todo esse tempo que a nossa empresa existe, a gente acumulou um conhecimento muito grande, uma experiência muito grande no atendimento a grupos geradores. Então esse capital intelectual, ele vem não só daquele atendimento presencial, em que a gente acaba ganhando experiência com situações que a gente vivencia em campo. Sim, porque são pessoas e situações, né? Aquela velha história, a gente nunca vê de tudo, né? A gente está sempre aprendendo. Exato. A gente tem que estar sempre aprendendo. A gente absorve conhecimento. E também do conhecimento que veio da parte técnica. Eu sou formado em engenheiro mecatrônico, tive formação dentro dos principais fabricantes do Brasil, que fabricam os principais componentes do gerador, seja motor, seja controlador, seja gerador em si. Então, cada fornecedor, cada fabricante, ele te dá as diretrizes de trabalho mais adequadas para aquele tipo de equipamento. Então, um dos nossos diferenciais é esse capital intelectual, ele nos dá, por exemplo, condição de que a gente faça um trabalho com uma precisão cirúrgica. Quando a gente vai num cliente, nós procuramos sempre fazer tudo dentro do cronograma para qual o equipamento foi desenvolvido lá na fábrica. Então, a gente não gosta de pular etapas. Às vezes é uma coisa assim, parece uma coisa amorosa, mas ela existe. Sim. Nós temos procedimentos de trabalho para cada tipo de equipamento. Então, quando a gente vai fazer esse atendimento, se o fornecedor lá do motor disse que tem que ter um torque X na hora de apertar um determinado parafuso, nós vamos aplicar aquele torque. Então nós temos um torquímetro para isso, nós temos uma ferramenta adequada para isso, nós temos um computador para isso, nós temos uma série de ferramentas de ponta, ferramentas de última geração. Nós investimos muito dinheiro nisso e para que a gente possa ter essa confiança, para o cliente também ter essa confiança. Com certeza. O outro diferencial é a organização. A organização na sala do cliente. Deixar a sala, no mínimo, igual ou melhor do que você encontrou. Então, fez a manutenção, a sujeira que você fez na manutenção, recolhe. Ah, mas tem uma sujeira que é do cliente, não é minha. Pede licença para ele. Posso limpar? Limpa. Eu sou faxineiro? Não. Mas a gente precisa deixar tudo limpo. A gente precisa deixar o ambiente organizado. Não é porque é um equipamento, uma máquina, né, que não precisa ser um ambiente limpo, um ambiente impecável. Eu acho que isso agrega também valor. E os clientes olham com outros olhos. Olham com outros olhos, sem dúvida. São pontos. Outros diferenciais. Nós temos um diferencial também que eu considero muito bom, que é o diferencial com relação a treinamento. Nós temos um programa de treinamento, onde nós, para todos os nossos clientes, nós desenvolvemos com eles um treinamento de forma gratuita, onde nós ensinamos a operação, manutenção e situações de emergência do equipamento. Para que serve isso?
Para ele e para mim ganhar tempo. O cliente nos ligar e disser assim, ó, eu tô com um alarme aqui, né? Aí eu vou dizer pro cliente, que alarme que é? Eu não sei. Agora, se eu der o treinamento pro cliente, ele vai me ligar e vai dizer assim, André, eu tô com um alarme. Qual? Pelo que eu vi aqui, o motor aqueceu. Bom, aí numa primeira visita, eu não vou lá para olhar o que aconteceu. Eu já sei que a máquina esquentou. Então eu já vou, de repente, eu já vou preparado. Eu já vou levar uma mangueira, vou levar uma correia, vou levar um líquido de arrefecimento para colocar no radiador. Eu já vou ajustar esse equipamento para isso. Entendeu? Eu já vou pronto para que esse equipamento possa talvez ser consertado na primeira vez, lá naquele momento. Porque às vezes assim, o cliente não quer nem um orçamento, ele quer que resolva o problema dele. Porque em determinados locais, 1 hora de equipamento parado, tu perde um dia de trabalho. Quanto custa 1 hora de gerador parado? Quanto custa todas as tuas máquinas de produção paradas e os teus funcionários esperando para ver o que vai acontecer? Correto. Né? Então, dependendo da indústria, esse é um prejuízo que não é mensurável, assim. Quer dizer, uma manutenção ela tem que acontecer e, né, o custo. Até por isso que a gente bate muito forte na tecla de manutenção preventiva. Porque a manutenção preventiva ela se torna extremamente barata. Ele é um investimento extremamente barato perto de deixar acontecer uma corretiva. Porque quando é que vai acontecer uma corretiva? Quando é que vai acontecer isso? Quando tu precisar do gerador ele não ligar. E aí tu tá tendo um prejuízo. E quando tu precisar do gerador ele não ligar, aí a besteira já aconteceu. Aí a tua fábrica já ficou parada, aí o teu evento já ficou no escuro. Imagina um evento com 5.000 pessoas, com 2.000 pessoas que seja, um show, as pessoas pagaram caro, teve todo um aparato ali e de repente fica tudo no escuro. E um último diferencial que nós temos aqui na nossa empresa, que eu considero um dos mais importantes, tudo isso que eu falei com relação ao capital intelectual, a ferramental de ponta, a treinamento com o nosso cliente, ele se resume numa confiança naquilo que a gente faz. E essa confiança, eu entrego ela para o cliente em forma de valor. Quando nós fazemos algum tipo de manutenção no equipamento, nós temos a maior garantia do mercado. Quando eu falo na maior garantia do mercado, nós damos 1 ano de garantia em determinados serviços e em outros tipos de serviços, essa garantia pode se estender ainda mais do que esse 1 ano. Isso é garantia de máquina nova, de máquina que saiu da fábrica. Normalmente, as garantias que a gente vê por aí é de 30 a 90 dias. Nós não damos a garantia de 30 a 90 dias, nós damos garantia de no mínimo 1 ano. Como é que eu consigo dar uma garantia de 1 ano numa máquina usada? Eu tenho certeza do que o que a gente fez ficou bem feito. Eu tenho certeza que a peça que eu estou utilizando lá, isso é muito importante, tá? A peça que eu estou utilizando lá é uma peça de boa qualidade, é uma peça homologada pelo fornecedor, pelo fabricante do motor, é um filtro de qualidade, é um equipamento que foi desenvolvido especialmente para ali, que vai entregar a performance original da máquina. Performance, economia, durabilidade e rentabilidade. Então ele vai diminuir custo final com manutenção corretiva, ele vai diminuir custo com parada inesperada, ele vai ganhar confiança, né? Pô, agora tá o tempo para chuva, vai dar temporal, será que o meu gerador vai entrar, vai funcionar? Então, essa confiança ele vai passar a ter. Imagina isso para um hospital. Sim, a gente tem hoje uma confiabilidade do equipamento, pasme, ela tem de 99,3%. Então, ela é bem alta. Né? Então, isso nos orgulha. Né? E é isso que a gente espera, né, das empresas, do mercado. E às vezes quando eu converso com o pessoal, qual é o seu diferencial, né? O que tu passa para o cliente? Atendimento personalizado e ponto e basta. O que é o atendimento personalizado? O só tratar pelo nome, oferecer o cafezinho, não é um atendimento personalizado. Tudo isso que tu trouxe hoje aqui pra gente é o como, né? É o pacote realmente do que é o atendimento personalizado, humanizado, né? Que vocês prestam para os clientes, né? É porque eu considero assim, ó, o atendimento, o cliente ser bem atendido, dentro do prazo, o serviço ficar bem feito, limpo, e tu fazer aquilo que foi combinado, é o mínimo. Ele te contratou para isso. Então eu não posso considerar isso um diferencial. Eu tenho que colocar como diferencial justamente aquilo que a gente consegue entregar a mais para o cliente. Essas vantagens. Por exemplo, nós também temos um sistema de gestão ambiental auditável. E por último,
a evolução e a proteção desse capital intelectual. A gente está sempre se atualizando. Nós temos os boletins, eu assino, a gente paga por isso, tanto dentro de Scribe, tanto dentro das páginas dos principais fabricantes como Cummins, Volvo, Scania, AWEG. Nós recebemos boletins desses clientes por e-mail sobre atualizações ou alterações de produto. Então nós estamos cientes do que está acontecendo, nós estamos atentos, né? A gente não pode parar no tempo. É o que a gente estava falando nos bastidores, né? O serviço de vocês não pode ficar só no achismo. Não pode, né? De forma alguma. Então por isso aquela questão dos ferramentais, né? Nós temos endoscopia, nós temos câmeras de endoscopia. Só para ter uma ideia, eu preciso saber o que está acontecendo dentro de um motor. Eu não preciso desmontar o motor todo para chegar lá dentro. Eu tiro um bico injetor, coloco a câmera de vídeo lá para dentro e na tela do notebook eu consigo enxergar o que está acontecendo lá dentro. Então isso ganha tempo para mim, isso me dá confiança no que eu estou fazendo e isso economiza para o cliente. Que uma das formas de entregar valor para o cliente é economizar para ele também. Eu tenho que dar valor ao dinheiro do cara, porque ele está me contratando para isso. Eu tenho que dar valor ao dinheiro dele. O dinheiro dele é tão suado quanto o meu para ganhar. Então tem que dar valor a isso. A gente tem que gostar, a gente tem que ser apaixonado pelo que faz. Então essa é uma das premissas para trabalhar com gerador. Por que a gente tem que ser apaixonado pelo que faz? Por que eu sou apaixonado para trabalhar com geradores? É uma máquina magnífica. A gente conhece pessoas incríveis, a gente conhece lugares incríveis, a gente está cada dia num lugar diferente, a gente conhece o processo de fabricação de várias indústrias, porque a gente está dentro delas, a gente conhece os problemas também dessas indústrias, a gente tem um panorama geral de tudo. Mas tu tem que gostar não só por essa parte boa, tem que gostar porque tu vai enfrentar dificuldades, tu vai trabalhar num ambiente perigoso, tu vai trabalhar num ambiente que muitas vezes tu está correndo risco de vida, tu vai trabalhar em feriados, fim de semana, já teve Natal, né, virada de Natal, né, de 24 para dia 25, nós estávamos atendendo o hotel plena meia-noite. O pessoal lá jogando foguete, abraçando os familiares e nós lá atendendo uma emergência. Então você tem que estar preparado para esse tipo de acontecimento. Nem tudo é um mar de rosas como qualquer profissão. Então, o empreender é isso. Exatamente, os desafios do empreendedorismo é isso. André, tu se recorda de um fato marcante, de uma história que comoveu vocês de alguma forma aqui dentro da empresa? Sim. Como nós trabalhamos com hospitais, né, nós tivemos uma situação que marcou, assim, que foi emocionante, que foi quando a gente estava atendendo um hospital da Unimed, ali no Vale do Taquari, e que teve um episódio bem durante o atendimento do gerador que faltou luz na rua. Teve um caminhão, fez uma manobra e nós estávamos com a máquina desmontada também. Nós estávamos fazendo a manutenção. Aí deu toda aquela correria e tal. E um rapaz da manutenção deles lá correu e disse assim: por favor, eu preciso que esse gerador funcione porque eu tô com uma mãe dando luz, né? E aí eu me lembro que nós tínhamos tirado o atuador do gerador que faz a aceleração da máquina. E não tinha o que fazer. E aí eu me lembro que eu disse na época tinha um rapaz que trabalhava com nós, que era o Fábio. Eu disse pra ele assim: o atuador tá queimado, ele tá, não tem o que fazer. Então eu disse pra ele: rápido, na caixa da minha ferramenta me alcança, eu tenho aqueles alicates de pressão. Peguei o alicate de pressão, coloquei no eixo do motor e disse pra ele: tu liga lá a máquina. Ele ligou a máquina, porque a máquina precisa se acelerar, se ajustar conforme a frequência. Eu fiquei quase 40 minutos acelerando a máquina com a mão do lado do gerador. Caraca! E pra eles não ficarem sem energia. Meu Deus do céu! Então a máquina trabalhando e eu ali e olhando, e o pessoal vinha, volta em mim, olhava e voltava, e a gente até se emociona com isso. E ali eu acelerando o equipamento e mantendo ele trabalhando, e dava aquelas variações, sabe? E aí depois voltou a luz, quando voltou a luz eu devolvi, e aí o rapaz: o neném nasceu, A gente se sente meio pai da criança, né? Então, tipo, essa foi uma coisa assim que marcou legal, porque, tipo, foi uma coisa assim de improviso e graças a Deus deu certo, né? Que mostra o quanto a gente precisa ter preparação, sangue frio em algumas situações, né? Todos os valores que tu citou anteriormente para chegar nesses desafios como tu presenciou ali, né? Nossa, história muito linda. Legal. Foi uma das histórias que a gente marca, assim, né? Guardou. Bem bacana. Máximo. André, então, para finalizar nosso bate-papo, queremos te agradecer. Foi muito bacana essa conversa com você.
Então, deixa aqui o contato, como que o pessoal te procura. Bom, vocês podem entrar em contato conosco pelo site, que é www.asl.com, no telefone do plantão, que é o 54 99606 5988, e tem o telefone aqui do escritório, que é o 54 3771 7016. Esses dois números de telefone nos encontram. Esse do plantão que eu falei, inclusive, tem um WhatsApp. Perfeito. Tá? Senão não pode fazer ligação, pode chamar pelo WhatsApp, não tem problema nenhum. Além das redes sociais, né? Nós temos o @geradores, né, de energia, e então a gente também tá disponível. Certo? Perfeito, então. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau. Muito obrigada. Obrigado.